Amy Rowan estava prestes a perder o emprego quando conheceu o amor da sua vida, e ele cheirava a café requentado e segundas chances perdidas. A ironia não passou despercebida quando, 3 meses depois, ela se viu sentada na sala da editora-chefe com uma carta de demissão não assinada sobre a mesa e uma única saída: destruir o homem que amava. Mas estamos nos adiantando. Voltemos ao banco da Praça Harrison, onde tudo começou com uma pergunta simples e uma mentira que ninguém sabia que existia. Era uma terça-feira chuvosa de outubro quando Amy decidiu que sua vida precisava de um plot twist. Aos 32 anos, ela escrevia sobre lugares que nunca visitara, entrevistava pessoas que mentiam sobre ser felizes e voltava todas as noites para um apartamento que mais parecia um depósito de sonhos adiados. Sua tia Margaret ligava toda semana para perguntar quando ela finalmente sossegaria e arranjaria um marido decente. Sua melhor amiga, Lina, uma médica cética com língua afiada, insistia que Amy precisava de terapia, não de romance. Mas naquela tarde, sentada no banco desgastado da praça, com seu caderno aberto e uma xícara de café gelado da cafeteria da esquina, Amy só queria silêncio. O tipo de silêncio onde você consegue ouvir seus próprios pensamentos sem julgá-los imediatamente. Foi quando ele apareceu. Um homem com roupas que já foram pretas, barba de vários dias e olhos castanhos que pareciam carregar toda a melancolia do mundo. Ele parou em frente ao banco, hesitou como se estivesse invadindo um espaço sagrado e finalmente perguntou: "Você tem horas?" Amy ergueu os olhos do caderno. A primeira coisa que notou não foi a aparência descuidada ou o cheiro levemente azedo de quem dorme ao relento. Foi o modo como ele falou. Com uma dicção precisa, uma voz educada que destoava completamente da imagem que apresentava. 4:45, respondeu ela, mostrando o relógio do celular. Ele assentiu, mas não se moveu. Ficou ali parado, olhando para o horizonte como se estivesse calculando algo importante. Amy deveria ter voltado ao caderno, deveria ter ignorado, mas havia algo naquele homem que a intrigava profundamente. "Você costuma vir aqui?" A pergunta saiu antes que ela pudesse censurá-la. Ele sorriu, um sorriso pequeno, quase apologético. "Todos os dias, mesmo horário." Fez uma pausa. "Você também." Amy sentiu um arrepio. Ele a observava. Deveria se sentir desconfortável, mas estranhamente não se sentiu. "Sou escritora, ou tento ser. Este lugar me ajuda a pensar." "E em que você pensa?" Havia curiosidade genuína na voz dele, não o tipo de interesse falso que as pessoas demonstram em conversas de elevador. "Em como as pessoas constroem prisões invisíveis para si mesmas," respondeu Amy, surpresa com a própria honestidade. "Em como todos fingem ser felizes enquanto estão morrendo por dentro. Em como o mundo valoriza a aparência mais do que a essência." O homem deu um passo à frente e, com um gesto quase cavalheiresco, perguntou: "Posso me sentar?" Amy acenou que sim. Ele se sentou na outra ponta do banco, mantendo uma distância respeitosa. Por vários minutos, ficaram em silêncio. Não era desconfortável. Era o tipo de silêncio compartilhado entre duas pessoas que entendiam que nem tudo precisa ser preenchido com palavras. "Vic", disse ele finalmente. "Meu nome é Vic. Amy." Ela estendeu a mão. Ele hesitou antes de apertá-la. Suas mãos estavam ásperas, mas o toque foi surpreendentemente gentil. Nos dias seguintes, Amy voltou à praça no mesmo horário e sempre encontrava Vic ali. Eles começaram a conversar. Pequenas trocas que se transformaram em diálogos longos sobre filosofia, literatura, música. Ele conhecia Sartre e Camus, citava Leonard Cohen e sabia diferenciar jazz moderno de bebop. Para um homem que aparentemente vivia nas ruas, Vic tinha uma erudição impressionante. "Como você sabe tanto sobre tanta coisa?" perguntou Amy certa tarde, genuinamente curiosa. Vic desviou o olhar. "Eu já fui outra pessoa. Antes. E o que aconteceu? Eu escolhi ser livre." A resposta foi simples, mas carregada de peso.
mesmo que isso significasse perder tudo. Amy não pressionou. Havia dor naquelas palavras, e ela reconhecia dor quando via. Afinal, ela própria carregava a sua desde que a mãe morrera, deixando-a aos cuidados de uma tia que via afeto como fraqueza. As semanas passaram. Amy começou a levar café para os dois. Vic trazia pequenos objetos que encontrava pela cidade. Uma flor silvestre, um livro esquecido num banco, uma vez até um pequeno pássaro de origami feito com papel de jornal. Ele tinha mãos hábeis, notou Amy. Mãos que criavam beleza a partir do lixo. Você já pensou em procurar ajuda? Perguntou ela um dia, escolhendo as palavras com cuidado. Existem programas, abrigos. Vic sorriu com tristeza. Não é esse tipo de ajuda que eu preciso, Amy. Eu não estou perdido. Eu só estou escondido. Do quê? De mim mesmo. Da pessoa que eu era obrigado a ser. Ele olhou diretamente nos olhos dela. Você entende isso, não entende? A sensação de estar presa numa vida que não escolheu? Amy sentiu um nó na garganta. Entendia perfeitamente. Foi numa quinta-feira que tudo começou a mudar. Amy estava atrasada para uma reunião importante na revista quando Lina ligou, a voz tensa. Você precisa parar com isso, Amy. Parar com o quê? Com esse homem, esse Vic. As pessoas estão comentando. Sua tia me ligou histérica dizendo que você está se encontrando com um mendigo. Isso vai destruir sua reputação. Amy sentiu raiva subir pelo peito. Desde quando me importo com reputação? Desde que ela paga suas contas. A voz de Lina era dura, mas preocupada. Amy, eu te amo. Você sabe disso, mas você está se enganando se acha que isso vai dar certo. Ele vive na rua. Você mal se sustenta. Como vocês vão? Amy desligou. Suas mãos tremiam. Não de raiva, mas de medo, porque no fundo ela sabia que Lina tinha razão. Ela estava se apaixonando, e paixão sempre cobrava um preço. Naquela noite, na praça, Vic percebeu que algo estava errado. Seus olhos estão vermelhos, observou ele com suavidade. É só cansaço. Mentira. Amy quase riu. Quase. As pessoas acham que sou louca por passar tempo com você. Vic ficou tenso. Pela primeira vez desde que se conheceram, Amy viu algo parecido com vergonha em seu rosto. Elas têm razão, disse ele, a voz baixa. Você deveria ficar longe de mim. Eu sou... o quê? Um ser humano? Alguém que conversa comigo como se eu importasse? Alguém que me faz sentir menos sozinha pela primeira vez em anos? Alguém que vai te machucar. A voz dele era tão triste que partiu o coração de Amy. Mais cedo ou mais tarde eu vou te machucar, porque é isso que eu faço com as pessoas que se aproximam. Amy fez algo que a surpreendeu. Segurou a mão dele. Então me machuque, mas não desapareça. Vic olhou para a mão dela sobre a sua. Por um longo momento permaneceram assim. Dois desconhecidos que não eram mais desconhecidos. Duas almas machucadas que encontraram consolo uma na outra. Tem um menino, disse Vic de repente. Jonas. Ele tem 8 anos e vive ali perto da estação. Eu cuido dele às vezes. Levo comida, tento manter os traficantes longe. Fez uma pausa. Ele me lembra de por que eu escolhi isso. Esta vida. Porque aqui, neste mundo invisível, as pessoas são reais. Não há máscaras. Posso conhecê-lo? Vic olhou surpreso. Você quer conhecer Jonas? Quero conhecer o seu mundo, Vic. Todo ele. E foi assim que Amy Rowan cruzou uma linha invisível. Ela não sabia ainda, mas aquele sim mudaria tudo. No domingo seguinte, Vic levou Amy para conhecer Jonas. O menino estava sentado nos degraus de um prédio abandonado perto da estação de trem, jogando um videogame quebrado como se ainda funcionasse. Quando viu Vic, seus olhos se iluminaram. Vic, você trouxe comida? Melhor, trouxe uma amiga. Jonas olhou para Amy com desconfiança. Ele tinha cabelos escuros, desgrenhados e um olhar muito velho para 8 anos. Amy se agachou para ficar na altura dele. Oi, Jonas. Eu sou Amy. O Vic me falou muito sobre você. Ele falou sobre você também, respondeu o menino com honestidade brutal. Disse que você escreve histórias. Escrevo sim. Pode escrever uma sobre mim.
Havia esperança naqueles olhos. Uma onde eu sou um super-herói. Amy sentiu o coração apertar. Posso fazer melhor. Vou escrever várias histórias sobre você, e em todas elas você vai ser o herói. Naquele dia, enquanto compartilhavam sanduíches que Amy havia trazido e Jonas contava histórias fantásticas sobre suas aventuras imaginárias, ela percebeu algo importante. Vic não era apenas um homem fugindo do mundo. Era alguém que havia escolhido pertencer a outro mundo. Um mundo onde as pessoas se importavam umas com as outras, não por obrigação ou conveniência, mas por necessidade pura e simples de conexão humana. Por que você não volta para a sua família? Perguntou Jonas de repente a Vic, com aquela falta de filtro típica das crianças. Se você tem família... Vic ficou tenso. Amy também queria saber a resposta. Porque às vezes, Jonas, a família não é onde você pertence, é onde você escolhe ficar. Ele olhou para o menino com ternura. E eu escolhi ficar aqui, com vocês. Amy sentiu algo se deslocar dentro do peito. Não era paixão, era algo mais profundo. Reconhecimento. Ela estava vendo Vic, realmente vendo. E ele a via de volta. Mas o mundo tem uma forma cruel de interromper momentos perfeitos. Na segunda-feira seguinte, Amy chegou à redação da revista e foi chamada imediatamente ao escritório de Helena Carvalho, a editora-chefe. Helena tinha 50 e poucos anos, cabelos grisalhos perfeitamente cortados e um olhar que detectava mentiras a quilômetros de distância. Amy, você vai fazer a matéria de capa da próxima edição, disse Helena sem rodeios. Amy sentiu um pico de adrenalina. Matéria de capa. Era o que ela estava esperando há anos. Sobre o quê? Falsos desabrigados. O sangue de Amy gelou. Desculpe. Helena deslizou uma pasta sobre a mesa. Tem sido um problema crescente na cidade. Pessoas que fingem viver nas ruas para ganhar dinheiro fácil, quando na verdade têm casas, famílias, contas bancárias. Os olhos dela se estreitaram. Precisamos expor essa fraude, e ouvi dizer que você tem contato próximo com esse ambiente. Amy sentiu náusea. Alguém havia contado. Claro que havia. Numa cidade pequena como Kansas, fofocas viajavam mais rápido que notícias. Helena, eu não estou pedindo, Amy. Estou ordenando. A voz era firme, mas não cruel. Você é uma boa jornalista, mas precisa provar que consegue fazer reportagens duras, não apenas perfis emocionais de artistas locais. Esta é sua chance. Amy pegou a pasta com mãos trêmulas. Dentro havia recortes de jornais, estatísticas, fotos. E então viu uma foto desfocada, tirada de longe. Um homem sentado num banco de praça. Não dava para ver o rosto claramente, mas Amy reconheceu a postura. A forma como ele segurava um copo de café. Era Vic. Tem uma semana, disse Helena. Quero nomes, histórias, provas. E Amy? Ela fez uma pausa significativa. Sei que pode ser difícil manter objetividade, mas se você quer ser levada a sério nesta profissão, precisa aprender a separar sentimentos de fato. Amy saiu do escritório sentindo como se tivesse levado um soco no estômago. Ela tinha duas opções: destruir Vic ou perder o emprego. E provavelmente, de qualquer forma, perder Vic também. Naquela noite, ela não foi à praça. Pela primeira vez em 2 meses, faltou ao encontro. Ficou em casa, olhando para a pasta, para as fotos, para as palavras que dançavam na tela do computador, sem formar nada coerente. Seu telefone tocou. Era Lina. Você está bem? Não, respondeu Amy, honestamente. Estou muito longe de estar bem. O que aconteceu? Amy contou tudo. Sobre a matéria, sobre a foto, sobre a escolha impossível que tinha pela frente. Amy, disse Lina após um longo silêncio, a voz incaracteristicamente gentil. Você precisa descobrir quem ele realmente é, antes de tomar qualquer decisão. Porque se ele estiver mentindo para você, ele não está mentindo. Como você pode ter certeza? Amy não podia.
E essa era justamente a questão. No dia seguinte, ela foi à praça. Vi que estava lá, como sempre, mas desta vez havia preocupação em seus olhos. Você não veio ontem. Eu sei, desculpe. Amy se sentou, mantendo mais distância que o usual. Vic, eu preciso te perguntar uma coisa. E preciso que você seja completamente honesto comigo. Ele ficou tenso. Sobre o quê? Sobre quem você é. Sobre de onde você veio. Sobre por que realmente está aqui. Vic desviou o olhar. Por um longo momento ele não disse nada. Apenas observou os pássaros que bicavam migalhas no chão. Então finalmente falou. Eu te disse que escolhi ser livre. E isso é verdade. Ele respirou fundo. Mas não te contei o porquê, do que eu estava fugindo. Então me conta agora. Vic se virou para ela. Havia dor em seus olhos, mas também resolução. Meu nome completo é Victor Emmanuel Lancaster. Minha família possui a segunda maior empresa naval do país. Quando eu tinha 23 anos, meu irmão mais velho morreu num acidente de barco. Minha mãe me culpou. Sua voz vacilou. Porque eu deveria estar lá, no barco. Mas fui eu que me atrasei naquele dia. Se eu tivesse chegado no horário, talvez ele ainda estivesse vivo. Amy sentiu lágrimas queimar em seus olhos. Vic, depois do funeral, minha mãe nunca mais olhou para mim da mesma forma. Meu pai ficou distante. Eu era o filho errado, o que sobreviveu. Ele deu um sorriso amargo. Então, um dia, eu simplesmente saí. Deixei a mansão, a empresa, o nome. Pensei que, se eu perdesse tudo, finalmente me sentiria livre da culpa. Mas você sabe o que descobri? Ele olhou para Amy. A culpa vem junto. Não importa para onde você fuja. Amy não sabia o que dizer. Parte dela queria abraçá-lo. Outra parte sentia raiva. Raiva porque ele havia mentido por omissão. Porque ela havia defendido um mendigo, quando, na verdade, ele era um milionário brincando de ser pobre. Por que não me contou antes? A voz dela saiu mais dura do que pretendia. Porque, pela primeira vez em anos, alguém me via como pessoa. Não como herdeiro, não como o irmão que sobreviveu, não como uma tragédia ambulante. Apenas como Vic. Ele segurou a mão dela. E eu não queria perder isso. Não queria perder você. Amy retirou a mão. Você me mentiu. Por omissão, sim. Mas tudo que eu senti, tudo que nós compartilhamos, foi real. Havia desespero em sua voz. Amy, por favor, você tem que acreditar em mim. Mas Amy já estava de pé, pegando sua bolsa. Eu preciso pensar. Sozinha. Amy, espera. Ela não esperou. Saiu andando rápido sem olhar para trás, porque se olhasse, veria um homem destruído. E ela não tinha certeza se conseguiria resistir a isso. Naquela noite, Amy ficou acordada até tarde, pesquisando. Victor Emmanuel Lancaster. E então encontrou artigos antigos sobre a família Lancaster, fotos de eventos sociais. E ali estava ele, mais jovem, barbeado, usando smoking. O mesmo rosto, mas completamente diferente. Aquele Vic sorria para a câmera com os olhos vazios. Havia também a notícia sobre o acidente. Thomas Lancaster, 28 anos, morto quando seu iate colidiu com rochas durante uma tempestade. A família pediu privacidade. Não houve mais notícias sobre Victor. Era como se ele tivesse desaparecido. Porque ele realmente havia desaparecido, percebeu Amy. Não fisicamente, mas da existência que conhecia. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Helena. Preciso de um update sobre a matéria. Você já tem algo? Amy olhou para a tela. Depois olhou para as fotos de Vic Lancaster no computador. Ela tinha tudo. A história perfeita. O herdeiro bilionário vivendo como mendigo, abandonando uma fortuna por culpa e luto. Era exatamente o tipo de matéria que viralizaria, que colocaria seu nome no mapa jornalístico. Tudo o que precisava fazer era escrever, mas suas mãos não se moviam, porque Amy finalmente entendeu algo fundamental. Ela não amava Vic, apesar de quem ele era. Ela o amava por quem ele escolheu ser. E agora precisava decidir quem ela própria escolheria ser. A jornalista que escreveria a matéria de sua vida
ou a mulher que protegeria o segredo do homem que amava. E ambas as escolhas tinham um preço que ela não sabia se conseguiria pagar. Amy passou 3 dias sem ir à praça. 3 dias escrevendo e apagando a mesma matéria repetidamente. 3 dias ignorando as mensagens cada vez mais urgentes de Helena e as ligações preocupadas de Lina. 3 dias se sentindo como se estivesse sendo dividida ao meio. Foi Lina quem finalmente forçou uma decisão. Ela apareceu no apartamento de Amy na noite de sexta, com 2 garrafas de vinho e uma expressão determinada. Você vai me contar o que está acontecendo. Agora. Amy contou tudo. Sobre Vic ser Victor Lancaster, sobre o irmão morto, sobre a culpa e a fuga, e sobre como ela não conseguia escrever a matéria que destruiria qualquer chance de ele ter uma vida normal novamente. Lina ouviu em silêncio, tomando vinho diretamente da garrafa. Quando Amy terminou, ela ficou olhando para o teto por um longo momento antes de falar. Você está apaixonada por ele. Não era uma pergunta. Sim, admitiu Amy. Estou. E ele por você. Amy hesitou. Acho que sim. Mas como posso ter certeza? Talvez eu seja apenas parte da fantasia dele, a garota que o vê como pessoa comum. Talvez, quando a realidade bater, quando ele voltar para aquele mundo de mansões e iates, eu seja apenas uma memória exótica da vez que ele brincou de ser pobre. Lina se inclinou para a frente, os olhos fixos nos de Amy. Ou talvez ele seja exatamente quem diz ser, um homem tentando se encontrar, e talvez você seja a pessoa que o ajudou nisso. Fez uma pausa. Mas tem outra coisa que você precisa considerar, Amy. Se você não escrever essa matéria, vai perder seu emprego. Então o quê? Você vai viver de amor e água fresca? Era a pergunta que Amy havia se fazendo desde que saiu do escritório de Helena. A resposta prática, racional, era não. Ela precisava do emprego. Tinha contas a pagar, uma vida a sustentar. Não podia jogar tudo fora por um homem que conhecia há apenas 3 meses, não importava o quanto o amasse. Mas havia outra resposta, uma que sussurrava baixinho em seu coração, que dizia que alguns princípios valiam mais que segurança, que traição vestida de ambição ainda era traição, e que se ela escrevesse aquela matéria, nunca mais conseguiria se olhar no espelho sem ver uma covarde. Eu não sei o que fazer, admitiu Amy, a voz quebrando. Lina segurou sua mão. Então faça o que você sempre faz quando não sabe o que fazer. Vá falar com ele. No sábado de manhã, Amy foi à praça, mas Vic não estava lá. Ela esperou 2 horas. Nada. Foi até a estação procurar Jonas, mas o menino também havia desaparecido. Começou a entrar em pânico. Será que ele tinha ido embora? Será que sua mãe o havia encontrado e arrastado de volta? Foi quando encontrou um bilhete preso embaixo de uma pedra no banco onde sempre se sentavam. Era escrito na letra inclinada e elegante de Vic. Querida Amy, não desapareci. Apenas preciso resolver algumas coisas. Coisas que deveria ter resolvido há muito tempo. Encontre-me no Cais Sul amanhã ao pôr do sol, se você ainda quiser me ver. Se não vier, vou entender. Sempre seu, Vic. O coração de Amy disparou. Cais Sul. Era onde os iates de luxo ancoravam. Ele estava voltando para aquele mundo? Estaria se despedindo dela? Naquela noite, Amy tomou uma decisão. Escreveu um e-mail para Helena. Helena, não consigo fazer essa matéria. Não da forma que você quer. Não posso e não vou expor pessoas vulneráveis para ganhar cliques e aprovação. Se isso significa perder meu emprego, então que seja, mas não vou comprometer minha integridade por uma manchete. Lamento desapontá-la. Apertou enviar antes que pudesse se arrepender. Sentiu-se simultaneamente aterrorizada e estranhamente livre. No domingo, ela chegou ao cais exatamente ao pôr do sol. O céu estava pintado de laranja e rosa, as águas do rio refletindo as cores como um espelho líquido. E ali, parado perto de um dos píeres, estava Vic. Mas não o Vic que ela conhecia. Este Vic estava barbeado, com o cabelo cortado, vestindo roupas limpas e caras. Ele parecia diferente e exatamente o mesmo ao mesmo tempo.
Você veio, disse ele quando ela se aproximou, o alívio evidente em sua voz. Você me deu um endereço e uma escolha. Amy parou a alguns passos de distância. Estava com medo que fosse uma despedida. Em parte, é. Vic respirou fundo. Liguei para minha mãe ontem, pela primeira vez em 4 anos. Disse a ela que estava pronto para conversar. Não para voltar. Não para ser quem ela quer que eu seja, mas para fazer as pazes com meu passado. Amy sentiu alívio e medo ao mesmo tempo. E o que ela disse? Que eu era um covarde, que abandonei minha família quando eles mais precisavam de mim, que sou uma vergonha para o nome Lancaster. Ele deu um sorriso triste. Basicamente o que eu esperava. Vic, sinto muito, mas também disse que meu pai está doente. Câncer. Ele tem alguns meses, talvez menos. A voz de Vic falhou. E por mais que eu tenha fugido deles, ele ainda é meu pai. Eu preciso vê-lo, mesmo que ele não queira me ver. Amy fechou a distância entre eles e segurou suas mãos. Então vá, faça as pazes. Seja qual for o resultado, há algo mais. Vic a olhou intensamente. Quando eu voltar, as pessoas vão descobrir. A mídia vai ficar obcecada, vão me procurar, me seguir, e vão descobrir sobre você, sobre nós. Ele apertou as mãos dela. Amy, você vai ser exposta. Vão te chamar de oportunista, de caça-fortunas. Vão dizer que você sabia o tempo todo, que planejou tudo. Vão destruir sua reputação. Amy sentiu um calafrio. Ela não havia pensado nisso. Estava tão focada em proteger Vic que não considerou o que aconteceria quando a verdade viesse à tona. Então, o que você está dizendo? Que devemos terminar antes mesmo de termos começado? Estou dizendo que estou te dando uma saída. Os olhos dele estavam marejados. Se você quiser ficar longe, eu vou entender. Na verdade, seria a coisa mais inteligente a fazer. Amy olhou para aquele homem, para o Vic que conhecera na praça e para o Victor que estava diante dela agora. Eram a mesma pessoa, um homem lutando para encontrar seu lugar no mundo. Um homem que, assim como ela, estava cansado de viver de acordo com as expectativas alheias. Quando eu tinha 10 anos, disse Amy devagar, minha mãe me levou para ver o oceano pela primeira vez. Ela estava doente já, mas escondeu de mim. E naquele dia, na praia, ela me disse algo que nunca esqueci. Amy, a vida vai te oferecer 2 caminhos, o seguro e o verdadeiro. A maioria escolhe o seguro, mas os poucos que escolhem o verdadeiro, esses realmente vivem. Ela sorriu através das lágrimas. Ela morreu 6 meses depois, e desde então tenho escolhido o caminho seguro em tudo. Amy, deixa eu terminar. Ela respirou fundo. Mas você me fez lembrar do que significa escolher o verdadeiro. Mesmo que seja assustador. Mesmo que todo mundo diga que é loucura. Ela segurou o rosto dele. Então não. Eu não quero uma saída. Quero ficar. Quero enfrentar o que vier. Porque pela primeira vez na minha vida, eu finalmente estou vivendo. Vic a puxou para um abraço tão apertado que Amy mal conseguia respirar. E ela não se importava. Porque ali, nos braços dele, enquanto o sol se punha atrás deles e o mundo continuava girando indiferente, ela finalmente se sentia em casa. Tem mais uma coisa, disse Vic contra o cabelo dela. Jonas, eu não posso simplesmente deixá-lo. Conversei com alguns assistentes sociais, dei meu nome verdadeiro. Eles estão processando uma guarda temporária. Eu quero adotá-lo, dar a ele a vida que merece. Amy se afastou para olhá-lo, surpresa e emocionada. Você vai ser pai? Se ele quiser, se eles me deixarem. Vic sorriu. Sei que é muito rápido, que talvez seja loucura, mas aquele menino me salvou tanto quanto eu tentei salvá-lo, e não posso voltar para minha antiga vida e fingir que ele não existe. Amy beijou-o. Foi seu primeiro beijo. Suave, salgado com lágrimas e absolutamente perfeito. Quando se separaram, ela sussurrou. Eu também perdi meu emprego. Mandei Helena para o inferno e recusei escrever a matéria. Vic arregalou os olhos. Amy, não, você não deveria ter... Deveria. E fiz. Ela sorriu. Vai ser assustador. Vou ter que procurar outro emprego.
talvez em outra cidade. Mas pela primeira vez, estou fazendo escolhas baseadas em quem eu quero ser, não em quem os outros esperam que eu seja. Eles ficaram ali no cais, até a noite cair completamente, fazendo planos vagos e promessas incertas. Porque o futuro era nebuloso e assustador. Mas pelo menos agora, não estavam enfrentando-o sozinhos. O que nenhum dos dois sabia era que Helena havia enviado um repórter fotográfico para seguir Amy. E naquele exato momento havia fotos do beijo dela com um mendigo recém-barbeado sendo enviadas para a redação. E na manhã seguinte, quando Amy acordou, sua vida nunca mais seria a mesma, porque a internet não perdoa. E uma vez que você se torna viral, não há mais volta. Amy acordou com 27 chamadas perdidas. Antes mesmo de desbloquear o telefone, ela sabia que algo estava terrivelmente errado. A primeira mensagem era de Lina, enviada às 3 da madrugada. Amy, ligue urgente. Não abra a internet. Naturalmente, Amy abriu a internet. A primeira manchete que viu foi: herdeiro desaparecido Victor Lancaster, encontrado vivendo como mendigo. Romance com jornalista levanta questões. Embaixo, uma foto dela e Vic se beijando no cais. A foto era linda, admitiu uma parte distante de seu cérebro. O pôr do sol, o abraço, a intensidade do momento. Seria romântico se não fosse completamente devastador, mas foi a segunda manchete que realmente a destruiu. Jornalista sabia a verdadeira identidade do falso mendigo? Fontes dizem que Amy Rowan estava investigando Victor Lancaster para a matéria quando o romance começou. Amy sentiu náusea. Ela rolou a página. Havia dezenas de artigos, centenas de comentários, e todos diziam a mesma coisa. Ela era uma oportunista, uma manipuladora, uma mulher sem escrúpulos que fingiu sentimentos para conseguir uma história. O telefone tocou. Era sua tia Margaret. Você está feliz agora? A voz estava carregada de amargura. Toda a cidade está falando. Todos no meu clube, na igreja, no mercado. Sua sobrinha é aquela mulher que se envolveu com o bilionário falso mendigo? Você nos humilhou, Amy. Tia, eu não me importa. Não quero mais saber de você. Você escolheu esse caminho. Agora aguente as consequências. E desligou. Antes que Amy pudesse processar outra ligação. Helena, você é ainda mais esperta do que eu imaginava, disse a editora-chefe a voz gelada. Fingir que estava se recusando a escrever a matéria, quando na verdade estava vivendo-a. Brilhante, maquiavélico e completamente antiético. Não foi assim. Economize suas explicações para o comitê de ética. Porque acredite, depois disso, você nunca mais vai trabalhar em jornalismo sério nesta cidade, neste estado, talvez neste país. Uma pausa venenosa. Parabéns, Amy. Você conseguiu sua manchete. Espero que tenha valido a pena. Desligou. Amy estava tremendo. Seu apartamento de repente parecia pequeno demais, o ar denso demais. Ela precisava de Vic. Precisava explicar, se defender, encontrar alguma forma de consertar isso. Mas quando tentou ligar, caiu direto na caixa postal. Mandou mensagens. Nada. Foi até a praça. Ele não estava lá. Procurou Jonas. O menino tinha desaparecido. Foi Lina quem apareceu ao meio-dia, trazendo café e notícias ruins. Eles o levaram, disse ela sem rodeios. A família Lancaster. Tem uma reportagem dizendo que Victor está em tratamento para a saúde mental numa clínica particular. Ninguém pode visitá-lo. Eles o trancaram. Amy sentiu raiva ferver. Não podem fazer isso. Podem quando a pessoa está voluntariamente procurando ajuda. Lina fez aspas no ar. E a mãe dele, Beatrice Lancaster, deu uma entrevista dizendo que o filho estava sofrendo de um episódio psicótico quando desapareceu. Que ele estava vulnerável e foi aproveitado por pessoas mal intencionadas. Ela olhou para Amy com pena. Não disse seu nome, mas todo mundo sabe de quem ela está falando. Amy afundou no sofá. Isso não podia estar acontecendo. Não assim. Não quando finalmente tinham decidido lutar juntos. E Jonas? Perguntou ela.
a voz fraca. Devolvido ao sistema de acolhimento. O pedido de guarda de Victor foi indefinidamente adiado. Amy colocou as mãos no rosto. Tudo estava desmoronando. Tudo que haviam construído, todos os planos, todas as esperanças, destruídos em uma única noite por uma foto e uma narrativa maliciosa. Tem mais, disse Lina hesitante. Tem um homem lá embaixo. Diz que é irmão de Vic. Quer falar com você. Amy ficou rígida. O irmão? Mas o irmão de Vic estava morto. Então ela se lembrou. Vic nunca disse que era filho único. Apenas falou sobre o irmão que morreu. Podia haver outros. Ela desceu. Na porta do prédio estava um homem alto, de terno impecável, com traços que lembravam Vic, mas com uma frieza nos olhos que ele nunca teve. Você deve ser Amy Rowan, disse ele com um sorriso que não alcançou os olhos. Sou Lucas Lancaster, irmão mais novo de Victor. O que você quer? Ajudá-la. Ele tirou um envelope do bolso. Isto é um cheque, $50.000. Considere uma compensação pelos problemas que meu irmão causou. Amy olhou para o envelope como se fosse uma cobra. Você acha que pode me comprar? Não estou tentando comprá-la. Estou tentando libertá-la. Lucas se inclinou mais perto. Veja bem, Amy. Meu irmão é complicado, sempre foi. Desde o acidente com Thomas, ele não tem sido o mesmo. Minha mãe está tentando ajudá-lo, mas sua presença só complica as coisas. Seu sorriso ficou mais afiado. Aceite o dinheiro. Saia da cidade. Comece de novo em outro lugar. E em alguns meses, tudo isso será apenas uma nota de rodapé na internet. E se eu recusar? Então as coisas vão ficar muito, muito difíceis para você. Não era uma ameaça explícita, mas estava ali mesmo assim. A família Lancaster tem advogados muito bons e conexões muito longas. Seria uma pena se processos começassem a aparecer. Difamação, invasão de privacidade, quem sabe o que mais. Amy sentiu frio na espinha, mas ergueu o queixo. Diga à sua mãe que eu não estou à venda. E que seu irmão é um homem adulto que pode tomar suas próprias decisões. Pode? Lucas arqueou uma sobrancelha. Porque até onde sei, ele está numa clínica psiquiátrica. Voluntariamente, claro. A ironia era pesada. E vai ficar lá até que esteja melhor. Até que esqueça essa fase rebelde e volte a ser o filho que deveria ser. Vocês não podem mantê-lo preso. Não estamos mantendo-o preso. Estamos cuidando dele. Lucas guardou o envelope. Sua escolha, Amy. Liberdade ou destruição. Pense bem. E foi embora, deixando Amy tremendo de raiva e medo. Naquela noite, Amy não dormiu. Ficou acordada, pesquisando, planejando. A clínica onde Vic estava se chamava Serenity Hills. Era particular, cara, e notoriamente discreta sobre seus pacientes famosos. Não havia como simplesmente entrar, mas tinha que haver um jeito. Sempre havia um jeito. Foi quando seu telefone tocou. Número desconhecido. Alô? Amy? A voz era jovem, nervosa. Jonas, você precisa ajudar o Vic. Jonas, onde você está? Num abrigo. Mas não é sobre mim, é sobre o Vic. Ele me ligou, de um telefone escondido. Disse que a mãe dele está planejando algo ruim. Ela vai fazer ele assinar papéis dizendo que é louco, que precisa de um tutor. E então vai controlar tudo. O dinheiro dele, a empresa, tudo. Amy sentiu seu sangue gelar. Ela pode fazer isso? Ou se ele estiver numa clínica psiquiátrica e assinar os papéis? Sim. Jonas soou mais velho do que seus 8 anos. Vic disse para te avisar, disse que você é a única pessoa em quem ele confia. Jonas, você sabe onde fica a clínica? Sei, e sei como entrar. Havia determinação na voz do menino. Vic me ensinou a entrar em lugares sem ser visto. Ele dizia que era importante saber escapar. Amy tomou uma decisão. Encontre-me amanhã às 6 da tarde no lugar onde sempre nos encontrávamos. Você sabe qual? A praça? Sim. E Jonas, obrigada por confiar em mim. Vic disse que você era boa, que era real. O menino fez uma pausa. Ele estava certo. Na manhã seguinte, Amy acordou com uma nova determinação. A família Lancaster tinha dinheiro e poder.
Mas ela tinha algo que eles não tinham, a verdade, e uma criança corajosa, disposta a ajudar. Ela ia tirar Vic daquela clínica, mesmo que isso significasse destruir completamente o que restava de sua reputação, mesmo que isso significasse enfrentar uma das famílias mais poderosas do país. Porque às vezes, pensou ela enquanto se preparava para a missão mais louca de sua vida, o amor não é sobre escolher a pessoa certa nas circunstâncias certas. É sobre escolher lutar pela pessoa certa. Não importam as circunstâncias. E Amy Rowan estava pronta para lutar. A clínica Serenity Hills parecia mais um resort de luxo do que uma instituição psiquiátrica. Rodeada por jardins impecáveis e cercas discretas, mas impenetráveis, ela se erguia como um monumento ao dinheiro que podia comprar até a loucura uma aparência elegante. Amy e Jonas observavam de longe, escondidos num bosque próximo. O menino tinha um mapa rabiscado e um plano que parecia saído de um filme de espionagem. Existe um portão dos fundos, explicou Jonas apontando. Para entregas, às 7 da noite, troca de turno, 5 minutos onde ninguém vigia direito. Como você sabe disso? Jonas deu de ombros. Vic me ensinou a prestar atenção em padrões. Pessoas são criaturas de hábito. Amy olhou para aquele menino de 8 anos com novo respeito. Ele era muito mais esperto do que deveria ser naquela idade. A rua havia lhe ensinado lições duras. E se formos pegos? Então você finge que é uma médica nova e eu finjo que sou seu filho visitando um parente. Jonas sorriu. Vic também me ensinou que confiança é metade da mentira. Às 7 em ponto, eles se moveram. Jonas tinha razão. Havia exatamente 5 minutos de confusão durante a troca de turno. Entraram sem serem notados. Amy com um jaleco branco que havia comprado numa loja de fantasias e Jonas usando uma roupa comum que o fazia parecer qualquer criança visitante. Onde ele está? Sussurrou Amy enquanto caminhavam pelos corredores asepticamente brancos. 3º andar, ala leste, quarto 309. Jonas tinha memorizado tudo. Subiram pelas escadas de emergência. O corredor estava silencioso. Apenas o zumbido distante de televisões e o cheiro característico de desinfetante. Nenhum enfermeiro à vista. Porta 309. Amy respirou fundo e bateu suavemente. Entre. Veio uma voz que ela conhecia tão bem. Ela abriu, e ali estava Vic. Não parecia louco, parecia apenas derrotado, sentado numa cama perfeitamente arrumada, vestindo roupas confortáveis, mas não dele, olhando pela janela para um mundo que não podia alcançar. Quando ele se virou e a viu, seus olhos se arregalaram. Amy, como você? Jonas, respondeu ela simplesmente. O menino apareceu atrás dela, sorrindo. Oi, Vic. Vic se levantou num salto, puxando os dois para um abraço apertado. Vocês são loucos. Não podem estar aqui. Se minha mãe descobrir, que se dane sua mãe, disse Amy ferozmente. Nós viemos te tirar daqui. Não podem. Eu assinei papéis. Estou aqui voluntariamente. Mas sua voz carecia de convicção. Voluntariamente? Amy o encarou. Vic, seu irmão tentou me subornar para ir embora. Jonas me ligou dizendo que sua mãe vai fazer você assinar papéis de interdição. Isso não é voluntário. É prisão com cara bonita. Vic desviou o olhar. É complicado, Amy. Minha família, eles têm poder, recursos. Se eu lutar, vou arrastar você comigo. E Jonas, e não posso fazer isso com vocês. Então o quê? A voz de Amy estava carregada de emoção. Você vai ficar aqui? Deixar que controlem sua vida? Virar o filho obediente que sempre quiseram? E o que acontece conosco, com Jonas, com tudo que construímos? Será mais fácil assim. Mas até ele não parecia acreditar nisso. Foi Jonas quem falou, sua voz pequena, mas firme. Você me disse que coragem não é não ter medo. É ter medo e fazer mesmo assim. Seus olhos estavam marejados. Você foi corajoso por mim tantas vezes, Vic. Deixa eu ser corajoso por você agora. Deixa a gente ser. Algo quebrou no rosto de Vic.
Toda a armadura de resignação se estilhaçou, e Amy viu o homem que havia conhecido na praça. O que escolheu liberdade sobre conforto. O que saltou no abismo sem saber onde cairia. Vocês têm razão, disse ele finalmente. Eu tenho estado covarde, tentando proteger vocês, me entregando, mas isso não é proteção, é desistência. Então não desista, implorou Amy. Lute, a gente luta junto. Vic olhou para ela, e Amy viu o momento em que ele decidiu. O momento em que escolheu arriscar tudo. Ok, vamos fazer isso. Ele se virou para Jonas. Qual é o plano de fuga? Jonas sorriu. Mesma forma que entramos, mas mais rápido. Eles quase conseguiram. Estavam no segundo andar quando uma enfermeira os viu. Ela abriu a boca para gritar, mas Vic foi mais rápido. Por favor, disse ele, a voz desesperada, mas honesta. Eu não sou louco, não pertenço aqui. Minha família me trancou contra minha vontade. A enfermeira hesitou. Amy reconheceu aquela expressão. Compaixão lutando contra dever. Sr. Lancaster, eu não posso... Você pode, disse Vic suavemente. Você pode simplesmente nos dar 30 segundos. 30 segundos para sairmos por aquela porta. E então você dispara o alarme, chama a segurança, faz seu trabalho. Mas esses 30 segundos, esses você nos dá. A enfermeira olhou para Amy, depois para Jonas, depois de volta para Vic. Viu não um paciente, mas um ser humano. Não um número de prontuário, mas uma pessoa fazendo uma escolha desesperada. 30 segundos, disse ela baixinho. Mas corra. Eles correram. Pelos corredores, pelas escadas, pelo jardim. Ouviram alarmes dispararem atrás deles, gritos de paciente fugindo, e o barulho de passos pesados. Mas continuaram correndo. O carro de Lina estava esperando onde prometeram. A médica quase derrubou o café quando os viu. Entrem! Gritou ela, ligando o motor antes mesmo que fechassem as portas. Saíram em disparada, pneus cantando no asfalto. Lina dirigia como se estivesse numa perseguição policial, o que, Amy percebeu com histeria crescente, eles provavelmente estariam em breve. Para onde? Gritou Lina. Qualquer lugar longe daqui, respondeu Amy. Mas Vic colocou a mão no ombro de Lina. Não, me leve para a sede da Lancaster Industries. Agora. O quê? Você ficou louco de verdade? Lina olhou pelo retrovisor. Provavelmente. Vic sorriu pela primeira vez. Mas se vou fazer isso, vou fazer direito. Minha mãe quer me controlar? Quer usar meu sobrenome para manipular? Então vou usar meu sobrenome para algo melhor. 30 minutos depois, eles chegaram ao imponente prédio de vidro e aço que abrigava o Império Lancaster. Vic saiu do carro, ainda vestindo roupas da clínica, mas caminhando como se vestisse um smoking. Amy e Jonas o seguiram. A recepcionista os olhou como se tivesse visto um fantasma. Senhor Lancaster. Olá, Mariana. Vic sorriu para ela. Ainda lembra de mim? Mas você estava... Disseram que estava em tratamento? Estava. Agora acabou. Ele se inclinou no balcão. Minha mãe está no prédio? Na sala de reuniões. Conselho de diretores. Perfeito. Vic entrou no elevador privativo como se nunca tivesse saído. Amy e Jonas se apertaram ao lado dele. Lina decidiu ficar no saguão, murmurando algo sobre vocês estão malucos, mas eu te amo para Amy. Quando as portas do elevador se abriram no último andar, eles se depararam com um corredor de luxo silencioso. Vic caminhou direto para as portas duplas de mogno no final. Talvez você deva esperar aqui, disse ele para Jonas. Nem pensar. O menino cruzou os braços. Onde você vai, eu vou. Vic olhou para Amy. Ela assentiu. Juntos, disse ela firmemente. Vic abriu as portas. A sala de reuniões era espetacular. Mesa de conferência para 20 pessoas. Vista panorâmica da cidade. Tecnologia de ponta. E ao redor da mesa, 12 pessoas de terno impecável se viraram simultaneamente. No centro, uma mulher de 60 e poucos anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, vestido de grife e olhos que poderiam congelar o inferno.
Beatrice Lancaster. Victor, disse ela, a voz controlada, mas Amy captou a raiva por baixo. Que surpresa, que inesperada. Olá, mãe! Vic caminhou para o centro da sala. Espero não estar interrompendo nada importante. Estamos no meio de uma reunião de conselho. Talvez você possa esperar. Não posso. Vic olhou ao redor da mesa. Senhoras e senhores do conselho, sou Victor Emmanuel Lancaster e quero que todos saibam que estou perfeitamente são de mente. Não precisava de tratamento. Fui colocado naquela clínica contra minha vontade. Murmúrios chocados. Beatrice se levantou. Victor, você está claramente perturbado. Talvez devêssemos terminar de manipular, de me controlar, de me transformar no fantoche que você sempre quis. A voz de Vic estava firme. Não. Acabou, mãe. Vou assumir meu lugar nesta empresa. Não como filho obediente, mas como sócio com direitos. E vou usar minha posição para mudar as coisas. Mudar? Beatrice riu, mas sem humor. Você desapareceu por 4 anos. Abandonou suas responsabilidades. Viveu nas ruas como um vagabundo. E agora quer ter voz nas decisões da empresa? Sim, Vic não vacilou. Porque esses 4 anos me ensinaram mais sobre humanidade, sobre negócios reais, sobre o que importa, do que todos os anos que passei nesta torre de marfim. Ele se virou para o conselho. Lancaster Industries pode fazer mais do que apenas lucros. Podemos criar programas sociais. Podemos investir em comunidades carentes. Podemos mostrar que uma empresa de sucesso também pode ter coração. E se vocês me apoiarem, posso provar isso. E se não apoiarmos? Perguntou um dos conselheiros, um homem idoso com óculos. Então vou fazer isso sozinho, com minha própria parte da herança, com meu próprio nome. Vic olhou para sua mãe. Você pode me prender numa clínica. Pode tentar me desacreditar. Mas não pode me fazer desaparecer de novo, porque desta vez eu não estou fugindo, estou lutando. O silêncio na sala era absoluto. Então, para surpresa de todos, o homem idoso começou a rir. Bem, Beatrice, parece que seu filho finalmente cresceu. Ele se levantou, estendendo a mão para Vic. Albert Chen, sócio minoritário e velho amigo de seu pai. E concordo com cada palavra que você disse. Um a um, outros conselheiros se levantaram. Não todos, mas o suficiente. Beatrice Lancaster, pela primeira vez na vida, ficou sem palavras. Quando saíram do prédio 1 hora depois, Amy sentiu como se tivesse vivido um mês inteiro. Acordos haviam sido feitos, termos negociados. Vic não controlaria a empresa, mas teria voz. E a primeira coisa que fez foi estabelecer um fundo para crianças em situação de vulnerabilidade. O primeiro beneficiário, Jonas. Então, disse Vic quando finalmente estavam na calçada, respirando o ar da liberdade, o que fazemos agora? Agora? Amy segurou sua mão. Agora enfrentamos a tempestade, porque ela vem. A mídia, sua família, todos vão tentar nos destruir. Deixe vir. Vic a puxou para um abraço. Não importa o que digam, o que façam. Eu escolho você. Escolho nós. Escolho essa vida louca e imperfeita sobre qualquer mansão ou fortuna. Jonas puxou a manga de Vic. E eu? Você também me escolhe? Vic se ajoelhou para ficar na altura do menino. Jonas, eu te escolhi desde o dia em que te conheci. Seus olhos estavam úmidos. E se você me deixar, vou passar o resto da vida provando que você fez a escolha certa. O menino se jogou nos braços de Vic, finalmente chorando. Chorando pelos pais que perdeu, pela infância roubada, mas também pela esperança renovada. E ali, no meio da calçada de uma das avenidas mais movimentadas da cidade, eles formavam um quadro improvável. Um ex-bilionário que vivia nas ruas, uma jornalista desempregada com reputação destruída e um menino que ninguém queria. 3 almas quebradas que se encontraram e formaram algo novo, algo real. As câmeras viriam, as perguntas viriam, os julgamentos viriam.
Mas por enquanto, naquele momento, eles eram apenas 3 pessoas que escolheram o amor sobre o medo, a verdade sobre a aparência, e uns aos outros sobre todo o resto. E às vezes, apenas às vezes, isso é suficiente. Epílogo. 2 anos depois. Amy Rowan olhou pela janela do pequeno apartamento que agora chamava de lar. Não era grande, não era luxuoso, mas tinha algo que nenhuma de suas moradas anteriores teve. Era preenchido com amor. "Café está pronto!" gritou Vic da cozinha. Ele aprendeu a cozinhar, algo que nunca precisara fazer em sua vida anterior. Agora fazia panquecas todas as manhãs de domingo. "Tô indo!" respondeu Jonas do quarto, a voz mudando para o timbre adolescente. Aos 10 anos, ele era 3 centímetros mais alto e infinitamente mais feliz. A adoção tinha sido finalizada 6 meses atrás, e ele agora se chamava oficialmente Jonas Lancaster Rowan. O sobrenome triplo era a ideia dele. Amy sorriu para seu reflexo. Seu primeiro livro, O Homem que Escolheu a Rua, havia sido publicado 3 meses atrás. Não era sobre Vic exatamente. Era sobre escolhas, sobre liberdade, sobre o que significa realmente viver. Mas Vic estava em cada página, assim como ela, Jonas e todos que encontraram no caminho. O livro não foi um best-seller imediato, mas vendia, devagar, organicamente, através de recomendações e resenhas honestas. E pela primeira vez, Amy estava vivendo de sua escrita. Não luxuosamente, mas o suficiente. Vic havia cumprido sua promessa. Ele transformou parte da fortuna Lancaster em uma ONG que ajudava jovens em situação de rua. Jonas era a estrela das campanhas publicitárias. Seu rosto sorridente, lembrando a todos que crianças não eram estatísticas. Eram esperanças vivas. A família Lancaster ainda não aprovava completamente. Beatrice tolerava Amy em reuniões de família com frieza educada. Lucas havia tentado alguns esquemas para desacreditar Vic, mas eventualmente desistiu quando percebeu que o irmão era mais popular junto aos funcionários e investidores por sua honestidade. O pai de Vic, Henrique, havia falecido 1 ano atrás. Nos últimos meses de vida, ele e Vic fizeram as pazes. Não foi perfeito, mas foi real. E nas últimas palavras dele, sussurradas no hospital, estava: "Você escolheu melhor do que eu." Lina tinha virado madrinha não oficial de Jonas e conselheira oficial de Amy em tudo. Ela ainda era cética sobre romance, mas até ela admitia que às vezes, muito raramente, as pessoas encontravam algo verdadeiro. A tia Margaret nunca realmente perdoou Amy, mas enviou um cartão de Natal no ano passado. Era alguma coisa. E quanto à mídia, bem, o escândalo durou alguns meses. Depois veio outro escândalo e outro. A internet tem memória curta para tudo, exceto crueldade. Mas Amy aprendeu a não se importar. Não com o que estranhos pensavam, mas com o que as pessoas que amava sabiam ser verdade. "Amy, as panquecas estão esfriando!" Vic apareceu na porta do quarto, segurado por Jonas, que ria. "Já vou!" Ela os abraçou. "Só estava pensando." "Pensando no quê?" perguntou Vic, beijando seu cabelo. "Em como a vida é estranha. Em como um momento, uma escolha, uma pessoa pode mudar tudo. E você se arrepende?" Havia vulnerabilidade na pergunta. Mesmo depois de 2 anos, Vic ainda temia às vezes ter destruído a vida dela. Amy segurou seu rosto. "Nem por 1 segundo, nem no pior dia. Porque você sabe o que descobri? A vida que eu pensava que queria, segurança, aprovação, um caminho claro, não era vida, era existência." Ela sorriu. "Você me ensinou a viver." "Na verdade," disse Jonas com sabedoria de quem viu demais muito cedo, "vocês ensinaram um ao outro. É isso que pessoas que se amam fazem." E tinha razão. Porque amor não é um conto de fadas, onde um salva o outro. É 2 quebrados decidindo colar os pedaços juntos. É 3 almas perdidas formando uma família. É escolher a verdade sobre conforto, a coragem sobre conveniência e a presença sobre perfeição.
Naquela manhã de domingo, eles comeram panquecas queimadas, riram de piadas ruins e planejaram um futuro incerto. Vic ia fazer uma palestra em uma universidade sobre responsabilidade social corporativa. Amy estava nos últimos capítulos de seu segundo livro. Jonas tinha um campeonato de futebol. Era ordinário, era bagunçado, era absolutamente imperfeito. E era deles, porque no final descobriram que o melhor tipo de amor não é aquele dos filmes. É o que sobrevive às segundas-feiras, aos pratos sujos, às contas atrasadas e aos dias ruins. É o que escolhe ficar não porque precisa, mas porque quer. E se você perguntar a Amy Rowan hoje o que ela aprendeu sobre amor, ela diria isto: amor verdadeiro não exige que você seja perfeito, exige que você seja real. Não promete que será fácil, promete que será verdadeiro e não garante um final feliz, mas oferece algo melhor, um começo honesto e a coragem de escrever o resto juntos, uma página imperfeita de cada vez. E aí, você gostou dessa história? Espero que tenha se emocionado junto com Amy, Vic e Jonas nessa jornada de escolhas difíceis, amor verdadeiro e recomeços. Se essa história tocou seu coração, não esqueça de se inscrever no canal, deixar um like e apertar o sininho. Assim você ajuda outras pessoas, assim como você, a receberem boas histórias como esta. Afinal, todos merecemos um pouco de esperança e romance genuíno nas nossas vidas, não é mesmo? Até a próxima história.